Vamos falar então do senhor Getúlio Vargas. E antes, vamos revisar um pouco do que estava acontecendo. Galera, vamos lembrar, né, que o último presidente, quem foi o último presidente, galera, quem lembra aí? Quem lembra, lança aí. O último presidente da, da República Velha, né? Da Primeira República. Quem foi aí, galera? Alguém lembra aí? Washington Luiz, Bel, tá voando muito. É isso. Washington Luiz, o último presidente, né? Foi deposto, né? Na verdade, não ele, né? Ele tava ali no finalzinho do mandato. Quem assumia era um presidente paulista, Júlio Prestes, tá? Que nada tem a ver com Luiz Carlos Prestes, né? Não tem nada a ver com ele. Mas Júlio Prestes, tá? Que tava prestes a assumir, já tava lá nos Estados Unidos, tá? Falando com o presidente do Brasil. Tinha ganhado a eleição, muito acusado de fraude, né? Vai ser deposto por Vargas e pelos tenentes, tá? Do poder, beleza? E quem vai assumir esse governo provisório vai ser o próprio senhor Getúlio Dornelles Vargas. Vamos falar um pouquinho desse cara. Vargas, como eu falei tudo isso na aula passada, tá, pessoal? Mas eu vou recapitular para a gente iniciar. O Vargas, ele era do Rio Grande do Sul, né? Nasceu no Rio Grande do Sul. E era um candidato, né? Que foi apoiado tanto por Minas, pela Paraíba, por outros estados do país. Obviamente, Rio Grande do Sul, para ser o presidente. Não ganhou a eleição, mas depois o Washington Luiz. Ele era um cara já, pô, tem histórico na política, a família toda dele tem familiar dele que já foi governador do Rio Grande do Sul e tudo mais. Ele era um cara assim bem articulado na política, desde sempre teve muitos contatos. Era um cara que tinha uma oratória impecável. Quando ele falava em público, no palanque, cara, todo mundo escutava e gostava do cara. Sem contar que ele era um cara muito articulador, desde sempre. Tanto que articulou para ser um candidato à presidência, né? Apesar de não ter ganhado, conseguiu tomar o poder, beleza? A partir da Revolução de 30, né? Foi um golpe de Estado, né? Mas a gente chama de revolução porque, querendo ou não, assim, o pessoal da história tem um certo apreço, né? Não pelo próprio Vargas em si, né? Não pelo pessoal do Vargas, mas pelo legado que ele deixou no Brasil. Que a gente vai falar muito hoje sobre as leis trabalhistas. Então a galera chama, porra, se o Vargas fez foi revolução. Mas foi um golpe de Estado, né? Beleza? Temos aqui, ó, senhor Vargas, né? Fardado. Isso aqui é a imagem da Revolução de 30, né? Esse foi tirado lá no Palácio do Catete, depois que ele tirou o Washington Luiz do poder. Mas vamos lá. Governo provisório. Cara, primeiras medidas que o Vargas vai fazer. Fechar o Congresso Nacional. Começa assim. Fechar o Congresso Nacional, vai fechar o quê? As assembleias estaduais, tá? Ou seja, estaduais e municipais, tá? Assembleia estadual e municipal vai fechar tudo. Então, a partir de agora, quem manda é Vargas, tá? Quem manda é Vargas, beleza? Não tem mais voto, tu não vota mais em ninguém. Tu não vota mais para presidente, não vota mais para governador, nem para prefeito, porque agora o Vargas fechou todas as assembleias, beleza? E, e vai suspender também, eu não sei se está escrito aqui, ele suspende a Constituição, beleza? De 89. Que assim, é uma coisa boa, né? É uma parada até positiva, se a gente for lembrar. O senhor Vargas, né, vai suspender a Constituição de 89, que é uma coisa positiva, né? Porque não dava direito para a mulher votar, não dava. É, era uma Constituição racista, né? Uma Constituição que não tinha direito de trabalho, não tinha nada falando sobre trabalhador. Então, assim, é uma Constituição ruim, né? De certa maneira. Então ele suspende essa Constituição. Qual o problema? Ele não vai convocar nenhuma Assembleia, vai começar a governar sem, beleza? Vai começar a governar esse início de governo provisório, basicamente, a partir de decreto, tá? Ele vai decretar e vai. É o que o Vargas está mandando, beleza? Mas para fazer isso, e ó, é importante, como que ele consegue fazer isso? Ele tinha apoio do exército, né? Ele tinha apoio dos tenentes, tanto que os tenentes deram a revolução junto com o Vargas. Então isso ajudou demais, beleza? O Vargas conseguir, porra, chegar já botando o pé na porta. Sem contar que os tenentes eram muito contra quem? Muito contra os oligarcas, né? A galera da antiga. Então, pô, quando ele fechou o Congresso, tirou o quê? Uma porrada de oligarca do Congresso Nacional. Quando ele, pô, tirou os governadores, que eram o quê? Cafeicultores, em maioria. Tirou, pô, os coronéis ali das assembleias municipais. Quando ele fechou isso tudo, pô, os militares falaram, pô, é isso aí, Vargas. Vamos manter desse jeito, tá? Só que, pô, ele sabia que ele ia ter um trabalho difícil, cara. Assim, para ele conseguir mandar, Vargas percebeu uma parada. Eu não posso sair batendo o pé na porta sem fazer nada. Eu vou ter que articular
interesse de todo mundo. E vai ser assim que ele vai articular, beleza, diversas medidas para conseguir se manter no poder. Muita gente vai dizer que o Vargas, né, ele é o pai dos pobres e mãe dos ricos, né? Ele é pai dos pobres, mas sussurra que é a mãe dos ricos. Por quê? O Vargas ele vai criar as leis trabalhistas. Ainda não é CLT, tá, pessoal? CLT é consolidação das leis trabalhistas. Aqui é só a lei trabalhista. Então ele vai fazer isso que a gente vai chamar de estado de compromisso. É o que? Ele articula com todo mundo para se manter no poder. Então ele vai articular com os operários, tá? Criando as leis trabalhistas, com o criando o CNC, Conselho Nacional do Café, tá? Com medo dos latifundiários. Porra, o cara chegar lá e quebrar o convênio de Taubaté. Quem lembra que é o convênio de Taubaté, galera? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Criado para o seguinte: foi criado para comprar excedente de café, tá? Assim, porque os cafeicultores, apesar de, por exemplo, vamos lá, a demanda de café tá pequena. O excedente de café produzido pelo produtor, pelo latifundiário, o que acontecia com ele? O Estado comprava, tá? Muita gente tinha medo do quê? Porra, Vargas não é paulista, não tem família latifundiária de café. Quando Vargas assumir, ele vai acabar com o convênio de Taubaté e vai ferrar os latifundiários. Aí o que ele vai fazer? Ele, não, pô, fica tranquilo. Ele criou o quê? O CNC, Conselho Nacional do Café, que é basicamente uma continuidade do convênio de Taubaté. Ele vai fazer o quê? Comprar o excedente e vai queimar o café. Excedente para quê? Para manter a demanda alta. Então ele compra o excedente, em vez de estocar, ele queima ainda. Já que o café estava em crise, estava com crise de 29, ninguém estava comprando café. Lembra da crise de 29? Né? A economia mundial está quebrada, beleza? E. Tá. Perdi até o ponto que eu estava. Mas enfim, vamos lá. O Vargas vai criar esse estado de compromisso, vai começar a articular, né, com diversos setores da sociedade para conseguir governar. Vai criar as leis trabalhistas, vai ganhar até um período de paz dos pobres, né? Ele vai finalmente criar leis para o trabalho, efetivas, né, a nível nacional. Ainda não é CLT, tá, pessoal? São leis trabalhistas. CLT é a consolidação dessas leis lá no Estado Novo, ainda vai acontecer. Enfim, todo mundo funcionando aí de boa, né? Vamos lá. Os latifundiários, ele cria o quê? Conselho Nacional do Café para continuar, né, comprando estoques, comprando excedente de café dos latifundiários, beleza? Aí que ele vai fazer, quando que começou a queimar café? Aqui, tá, galera? Ele não vai deixar o estoque. Para reduzir mesmo, ele queima o café. Que aí o quê? Se ele tá queimando o café, ele não deixa o quê? Ele aumenta a demanda, né? Assim, ele não vai deixar faltar café, beleza? Perdão, ele não vai deixar sobrar café. Ele deixa queimar. Quando ele queima o café, queima mesmo, tá? Taca fogo. A CNC vai fazer isso para deixar sempre o café com preço alto, né? Oferta e demanda. Tem pouca oferta, né? Pouca oferta, muita demanda. Vai acontecer. Como a demanda tá baixa, não pode ter muita oferta. Então ele queima para igualar a oferta e demanda. Queima os estoques, tá? Conselho Nacional do Café. E o que ele vai fazer? Com os tenentes, ele vai nomear. Ele lembra que as assembleias estão fechadas, né? Ele fechou tudo. Então, com os tenentes, ele vai começar, já que essa galera ajudou o Vargas a tomar o poder, o que ele vai fazer? Ele vai começar a nomear esses caras como interventores estatais. Estatal não, estadual, né, galera? Por exemplo, não tem mais governador, então agora é o quê? Interventor do Estado, o representante do Vargas no Estado. E ele nomeia os tenentes para fazer isso. E ele, cara, vai fazer diversas medidas administrativas, né? Vai criar o Ministério do Trabalho, já vamos falar disso. Mas o importante é o quê? O importante é a gente pensar muito, principalmente nessa ideia nessa ideia econômica. Porra, o Vargas, ele começa a pensar no seguinte, aí vocês já entendem muito o que o Vargas é. Vargas, ele primeiramente é um nacionalista, cara. Então, ele vê que nós temos vários produtos nacionais que não tem patente, não tem nenhum ministério, nenhum conselho, beleza? Então ele começa a patentear, beleza? A criar, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ele começa a criar institutos, né? Para promover. Para promover. Tá todo mundo dando certo, né? Beleza. Todo mundo deu bom aí pelo visto. Vocês estão só sacaneando o bagulho da parada. Então ele começa a criar o quê? Alguns institutos, beleza? Ele cria o Instituto da Erva Mate, que é, porra, um produto nacional, beleza? Para o quê? Proteger a patente. Criar realmente o interesse de venda, de exportação. Cria o Instituto do Pinho, beleza? Do álcool, né? Que a gente produzia álcool, começou a produzir. Depois vai intensificar agora com a indústria automobilística, né? Mais menos, né? Hoje em dia, naquela época, a indústria automobilística usava gasolina. Mas ele vai criar o Ministério do Álcool, porque vai começar a exportar álcool. Então tá vendo? O que ele começa a fazer?
ele começa a criar uma diversificação econômica, né? Porque, porra, o café tá em baixa, né? Depois da guerra, depois da Primeira Guerra Mundial, da crise de 29, o mundo tá meio destruído, as economias estão fracas, então ele sabe o quê? Ele sabe que não dá mais para depender do café. Então ele começa a diversificar, a criar o quê? A criar uma estratégia de proteção nacional e valorização nacional. Tudo bem até aqui? Código das Minas, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Não estou falando nada. Código das Minas, beleza? E das águas. Então ele está criando o quê? Medidas para proteger tudo que o Brasil tem de economia, né? Porra, o Brasil tem as minas, né? Tem água pra caramba. Vamos proteger essa parada antes que venha alguém de fora e explore. Venha alguém de fora e patenteie. Ele lembra da borracha, né? Ele lembra da borracha, que a borracha era brasileira e o quê? E veio os ingleses aqui e roubaram, né? Basicamente, a borracha daqui. Começaram a plantar lá no Sudeste Asiático e vender. Enfraqueceu nossa parada, nossa economia. Então, assim, ele basicamente vai fazer o quê? Vai criar esse fortalecimento, tá? Ele vai criar essa proteção, esse protecionismo, beleza? Na economia nacional. Então, a gente pode dizer, cara, que o Vargas, desde o início, ele foi o quê? Um nacionalista econômico, cara. A economia totalmente nacionalista, focado aqui em protecionismo dos produtos do país, produtos brasileiros, beleza? E incentivar, um Estado que vai incentivar a economia a rodar, beleza? Vai começar a incentivar a indústria, controle cambial, como a Bel botou ali, né? Proteção ao mercado interno, tudo isso que eu tô falando aí. Tem um pouco disso. E aí que tá a grande parada. Vamos falar aqui do pai dos pobres, né? As leis trabalhistas. Vai criar o Ministério do Trabalho, tá? Beleza? Primeira vez que a gente vai ter um ministério que vai lutar pelo trabalho. Sem contar que ele vai começar a legalizar os sindicatos, tá? Sindicatos, lembra? Lembra do anarcossindicalismo? Os sindicatos fizeram a greve em 1917. Vocês lembram disso, das outras aulas? Ele vai legalizar esses caras. Vai deixar permitido os caras lutarem pelos direitos dos trabalhadores, tá? Só que aí que tá, só que o Vargas, ele não é otário. O Vargas, ele é um cara que é o seguinte. Porra, ele legaliza o sindicato. Mas o sindicato pede o quê? Direito do trabalho. Começa a pedir o quê? Direitos. Isso é o quê? Contra um pouco o quê? O governo. Ele tem medo do quê? Porra, eu vou legalizar esses caras, mas um dia o quê? Eles podem se revoltar contra mim. Tem muito comunista ali dentro. Muita gente que pode querer fazer uma revolução, pode me derrubar. Então Vargas, ele vai começar a instituir aí uma estratégia. Ele vai começar a contratar uns espiões do Estado para se infiltrar nos sindicatos, tá? Que você vai começar... Eles são chamados de pelegos, né? Ele vai controlar esses sindicatos, ele legaliza, mas ele controla pelo peleguismo. O que é um pelego? Pelego é um cara que vai lá no sindicato, beleza? E faz o seguinte, vamos lá. Aí tem um cara falando, um cara lá no sindicato falando, temos que exigir menos um dia de trabalho, nós estamos trabalhando demais e nós já estamos cansados, nós precisamos manifestar, porque vagas ainda não deu pra gente mais um dia de descanso. Aí o pelego vai chegar e vai falar, peraí, mais um dia de descanso? Ele vai lá no sindicato. Você vai falar, mais um dia de descanso? Quantos dias de descanso você tinha antes de Vargas? Sabe onde a gente estava semana passada? Sábado à noite? A gente estava bebendo no boteco ali. Eu e você, seu Joaquim. O Joaquim que estava reclamando. Eu e você, seu Joaquim. A gente estava bebendo no boteco. Sábado à noite. Você sabia que você podia beber porque domingo você não vai trabalhar. Você vai descansar. Quem que te deu esse direito? Foi Vargas, não foi? Então não ouse falar do Vargas, o pai dos pobres, aqui nesse sindicato. Aí todo mundo, é isso, o pai dos pobres. Então o Pelego, ele vai o quê? Articulando ali dentro dos sindicatos para não criar o quê? Insurreições contra o Vargas, proteger dos Vargas, lembrar o que o Vargas fez pelos pobres. Lembra das leis trabalhistas, seu Joaquim? Quem foi que te deu isso? Nós não podemos ir lá manifestar lá na frente do palácio porque foi Vargas que deu isso pra gente. Então nós temos que ter gratidão por ele. Então o Pelego, ele ia articulando, ele entregava também. Porra, ó, esse cara aí, ó, tá querendo fazer uma revolução comunista. Entregava tudo isso pro Vargas e o Vargas só anotava, beleza? Então, vai instituir esse controle, né, pelo Pelego, beleza? Que é esse cara, o Pelego, esse espião, né, que vai se infiltrar nos sindicatos. Aí depois o que o Pelego ganha? Ganha um cargo, ganha uma vantagem, uma pensão do Estado. Então Vargas, ele dava um jeitinho pra conseguir valorizar esses caras. Então, cara, quando eu penso em Vargas, eu penso em quê? 3 palavras principalmente. Nacionalista, isso para o Vargas inteiro, tá? Não é só agora não. Não é só no governo provisório não, Vargas tudo. Nacionalista,
tá? Foco o quê? No Brasil, foco em instituir a ideia brasileira, beleza? Que mais? Trabalhismo, instituição do trabalho, sindicato, leis trabalhistas, estímulo ao trabalho. E terceira coisa, cara. Terceira coisa, porra, eu esqueci a terceira que eu ia falar. Nacionalista, trabalhista. Ah, lembrei. E populista. Aí que vem o debate, tá, galera? Vem um debate que é importante. Para vocês, a maioria vai cobrar como populista, tá? A maioria dos vestibulares vai. Mudou o nome. Vi, pode mudar o nome pra Era Vargas. Crise da República Velha, não. Pode mudar o nome pra Era Vargas. O nome do negócio. Então, Vargas, as provas de vocês vão cobrar como que o Vargas é populista. O que é um cara que é populista? Um cara populista, beleza? É um cara que vai o quê? Ele vai conseguir, vai fazer medidas para conseguir o voto do povo, tá? Por exemplo, vai dar um subsídio pro pobre, né? Ir lá e votar nele, porque ninguém fez nada pro pobre. Aí se alguém dá um subsídio para ele, dá só uma votagemzinha, vai o quê? O cara vai votar nele. Mas ele não faz nenhuma mudança estrutural, não entrega, mudanças de fato, sabe? Assim, muita gente vai... O Vargas ele vai ter esse apelido de populista, né? Para muitos historiadores, por quê? Quando o Vargas fez as leis trabalhistas, nesse primeiro momento, ele não tá atendendo o interesse de todo mundo. Porque assim, a gente tinha milhões de quê? De trabalhadores rurais. As leis trabalhistas só são para quê? Para trabalhadores urbanos, para os operários, galera que trabalhava em fábrica. Que era a galera que também votava, porque o cara rural não votava presidente, não tinha interesse nisso. Agora o operário não, o operário ia lá e ativamente ia votar, beleza? Então assim, nesse primeiro momento, o Vargas está muito preocupado com o quê? Com a população urbana, tá? Os trabalhadores urbanos. A gente sabe que Vargas foi autoritário, ok. Mas porque, não, fala de coisas ruins também. Ele não perseguiu o povo. Não, sim, pô, o Pelego é um exemplo, Mica. Assim, a gente não estuda só as coisas boas do Vargas, não. A gente estuda as coisas ruins. Vai falar de Estado Novo, falar de tudo de ruim que o Vargas fez. Inclusive já já. Mas assim, o Vargas é um cara que ele fez muitas coisas boas e fez coisas ruins também. Assim, o Brasil, ele tem meio que uma dívida com o Vargas porque ele realmente fez medidas muito positivas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que ele é um ditador, né? Foi um ditador, governou por decreto, instituiu o peleguismo e fez coisas bem piores, né? Coisa que governos autoritários fazem. Então, assim, não é para ter essa parcialidade, é pra gente ver dos dois lados diferentes. A gente já vai ver tudo isso aqui. E, assim, ele foi um grande presidente e também fez coisas terríveis, tá? A gente vai falar de tudo isso aqui. Perfeito, eu acho que também depende, claro, né? Tem sempre um viés e tudo mais. Mas assim, é impossível a gente não reconhecer os avanços que Vargas fez no país. Possível. Ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar que Vargas flertou com o fascismo, né? Vargas fez crueldades, diversas crueldades, né? Foi um ditador. Você não pode esquecer isso também. Apesar, né, desses dois pontos. Então assim, o Vargas, ele é populista para muitos, tá? Para muitos historiadores ele é populista por quê? Porque quando ele faz leis trabalhistas, ele está favorecendo quem? Leis trabalhistas é para a fábrica, não é para o trabalhador rural. Só que com a CLT, depois que a gente vai ver, essas leis trabalhistas passam para todo mundo, vira uma coisa nacional, vira para o trabalhador rural e tudo mais. Então, assim, e o Vargas entregou números muito positivos, né, em questão da mudança da vida do proletário, do trabalhador. Então, assim, muita gente diz que tá errado chamar ele de populista e deveria chamar ele de popular, que é um cara que entrega realmente resultado. A diferença entre o populista e o popular entrega resultado. Muita gente vai defender, a maioria, talvez, dos historiadores defendem que o Vargas era popular, não populista. Mas as provas cobram como populista. Então, Vargas tem que pensar no populismo, beleza? Tá? Tranquilo? Nacionalismo é sinônimo do fascismo? Não é sinônimo, mas é uma característica, né? Sim, ultranacionalismo, sim. Vargas, ele nunca teve, né, um governo. A gente não pode chamar o Vargas de um governo fascista. A gente fala que o governo dele teve elementos fascistas, né? Beleza? Tanto por quê? Porque ele negociava também. Ele não era um governo propriamente de extrema direita, né? Era um governo ditatorial, mas não era de extrema direita. Que é uma característica do fascismo, por exemplo. Né? Depois a gente debate um pouco sobre isso aqui. Mas não vamos falar disso agora. Mas vamos lá. Cara, o pessoal de São Paulo tá alegre, tá feliz? Não tá, né, galera? O pessoal de São Paulo não tá feliz. Por quê? Primeiro, eles estão, porra. Quem era pra ser presidente, primeira coisa, primeiro motivo, quem era pra ser presidente não era o Vargas. Era pra ser o Júlio Prestes, né? E o Júlio Prestes já saiu. Já começa uma coisa.
Segunda parada, cara. Centralismo do Vargas. Cara, o Vargas, ele vai. Eu esqueci, porra, o nome do interventor. Ele vai chamar um interventor de fora. Um cara que não era do de São Paulo pra intervir lá em São Paulo. Pô, os paulistas vão ficar meio chateados com isso. Segunda coisa, e a mais importante, não tinha uma Constituição, cara. O Vargas não tava falando de Constituição. Aí eles, porra, beleza, tá. Vocês derrubou o governo do Washington Luiz e tudo mais. Os olhos de fraude. Você está governando provisório, está falando que vai mudar o país, vai ser o herói nacional, vai criar realmente, fazer uma república de verdade, mas você até agora não tem Constituição. E a Constituição? Tanto que, porra, o nome da revolução que vocês vão ver agora, que aconteceu em São Paulo, foi Revolução Constitucionalista, né? E o que vai acontecer, cara? O que vai acontecer é o seguinte. Vai começar, tá, os movimentos, beleza? O Partido Republicano Paulista, né, o Partido Democrático também em São Paulo vão se unir e vão fazer um partido chamado Frente Única Paulista. Tá? Que vai começar o quê? A movimentar, mobilizar ali uma galera para manifestar em São Paulo. Até no Rio também tinha. No Rio tinha um cara, esqueci o nome dele. Também depois eu vou ficar devendo para vocês. Aqui no Rio de Janeiro ele começou a fazer algumas movimentações aqui também. Mas em São Paulo que realmente o movimento cresceu, tá? Principalmente por causa do movimento estudantil. Cara, os estudantes, eles iam lá e começavam a manifestar. Até que um dia que, porra, os dois estudantes fizeram merda. Eles levaram uma arma pra manifestação. E a polícia tava lá pra reprimir, né? Tudo mais, tava lá controlando a situação. E aí os estudantes foram e, ó, deu 2 tecos lá na polícia. Porra, quando a polícia levou tiro, começaram o quê? Mandar bala de volta. Isso que eles começaram a mandar bala de volta, o que aconteceu? Morreram 4 estudantes, tá? 4 estudantes. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, tá? E, porra, cara, é estudante, né, galera? Tá? Estudante, 4 estudantes, tem que lembrar que essa é o quê? Galera de classe média, né? Brancos. Então, a sociedade se importa naquela época, né? Vai se importar com aqueles caras, tá? Né? Se fosse maluco da favela, o pessoal ia cagar, mas como, porra, a polícia, aí começou as narrativas, porra, a polícia matou 4 estudantes. Meu Deus, jovens morreram ali. Que realmente foi crueldade, né? A polícia não dá bobeira. E assim, e o que aconteceu foi o seguinte. Vai começar um movimento chamado MMDC, que é a sigla inicial desses caras. O movimento MMDC, tá? Vamos ficar até com Mártires do MMDC, né? Mártires MMDC, que é um movimento, né? Movimento MMDC mesmo, tá? E, cara, vai ficar muito inflamado, tá? Deixa eu ver se estão falando alguma parada aqui. Eles eram estudantes de direito? Cara, eu acho que eram sim. Boa pergunta. Mas, deixa eu ver aqui. Tem que lembrar de ficar vendo pra ver se tem pergunta. Estão debatendo aí sobre o Vargas, né? Beleza. E, cara, um general, tá? Porra, também esqueci o nome do cara. Um general de São Paulo vai basicamente eclodir a revolta depois dessa morte, tá? Vai convocar os militares de lá, que já tá todo mundo meio chateado com Vargas, vai iniciar uma revolta e vai declarar uma guerra contra o Vargas, tá? Exigindo uma nova constituição, igualdade democrática, beleza? Vão tirar o interventor de lá e tentar botar um interventor de São Paulo, né? Enquanto isso, eles não queriam tirar o Vargas, derrubar o Vargas. Eles queriam que o Vargas proclamasse uma nova constituição. Cara, e aí o Vargas vai mostrar a face dele de verdade, né? Porque aí o Vargas vai reprimir a base da porrada, cara. Então, assim, ele não vai ser bonzinho, não, cara. Ele vai realmente mostrar que quando ele tem que ser mal, ele é mal pra caraca, tá? O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai bloquear o Porto de Santos, vai cercar, né? Cerca São Paulo, beleza? Vai cercar por todas as vias, então ninguém entra nem sai, cara, de São Paulo. Bloqueia tudo ali e, cara, vai começar a bombardear. Bombardeia bairro civil, vai matar a população mesmo, tá? Bombardear. E vai ficar lá bombardeando 3 meses. Vai mobilizar tropas, mandar aviões, vai soltar bomba ali, campo minado pra ninguém sair. Então, assim, vai matar uma galera. Eu não esqueci de botar aqui o número de mortes, né? Essa revolta, mas matou uma galera. Acontece que depois de 3 meses, os paulistas se rendem, tá? Eles vão se render, tá? Depois de 3 meses de revolta. E, assim, o Vargas mostrou uma face dele bem cruel já a partir daqui, né? Tipo, quando ele tem que matar, ele mata. E não matou só militar, né? Matou bairro civil, bombardeou é, bairros operários. Então, assim, cara, uma galera meio... Ele não é um cara bom,
Beleza? Também não, tá? E aí, o que acontece é que ele fala que, não, peraí, depois dessa revolta, ele vai falar o seguinte, realmente nós temos que convocar uma Assembleia Constituinte, tá? Depois dessa revolta, ele vai amassar os caras, beleza? Vai vencer, vai botar um outro interventor lá, em São Paulo, para acalmar os nervos, e vai fazer o seguinte, ó, realmente nós temos que convocar uma Assembleia. Aí ele falou, não, em 1933 a gente já vai chamar uma Assembleia, em 34 eu vou lá e vou cumprir a Constituição, beleza? Então ele convoca uma Assembleia Constituinte, e em 34 é proclamada a Constituição de 34, né? Obviamente, tá? Vai ser uma Constituição, né? Vai ser uma Constituição que vai basicamente voto secreto, voto feminino, né? Vai ser a primeira vez que as mulheres vão ter direito a voto de fato, beleza? Vai ser explícito isso ali. Nacionalizar os recursos minerais e fontes de energia. Cara, ninguém vai poder explorar, mas o Vargas vai botar isso, ó. Nacionalizar o quê? Cara, é do país. Ninguém vai poder vir aqui explorar petróleo. Ninguém vai poder vir aqui e pegar ouro. O ouro é do país, tá? Beleza? Pra garantir que o quê? Nenhum país de fora venha e explore. Tudo bem? E vai botar finalmente leis trabalhistas na Constituição. Não é CLT, tá? Ó, jornada de 8 horas, férias remuneradas, salário mínimo. Beleza? Tudo isso na Constituição de 34. E E, cara, no Brasil, né, desde sempre, tá, nesse governo constitucional, o Brasil estava bem polarizado, tá? Nós tínhamos os caras da AIB, Ação Integralista Brasileira, e da ANL. Cara, a AIB era basicamente fascistas brasileiros, né? É um movimento de extrema-direita, né, nacionalista, inspirado no Mussolini. E não só no Mussolini, no Hitler também, tá? Beleza? Era um movimento que ele tinha muitas inspirações, tanto no Mussolini como no Hitler. É um movimento fascista mesmo, tá? Tá aqui o líder é o Plínio Salgado. Esse homem aqui, cara, não é esse não. Eita, foi demais. Esse cara aqui. Plínio Salgado, né? O bigodinho. Lembra muito Hitler, ele. Tinha uma saudação, né? Que era Anauê, que é Oi, tudo bem. É uma saudação tupi-guarani, né? Então eles também tinham muita ideia nacionalista, né? Exacerbada, era totalmente fascista, né? E ultranacionalismo, né? Eles faziam uma saudação que era levantar a mão, Anauê, entendeu? Parece uma outra saudação aí, né, galera? Que a gente já conhece. E assim, esse daqui, ó, é o símbolo do quê? Integralista, soma de todas as forças. Esse é azão, galera da matemática deve saber qual é, né? Que é somatório. O pessoal usa essa parada, usa isso, eles usavam isso, né? Lá ali como, pô, brasão e tudo mais, botava farda, disfardavam com isso aí, beleza? E, cara, esse era o Plínio Salgado, né? Totalmente, é de um movimento de extrema direita. E tinha a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que foi organizada pelo PCB, né? O Partidão, Partido Comunista. E a ANL era basicamente comandada pelo Júlio Prestes. Perdão, Júlio Prestes. Luiz Carlos Prestes. Tá? Luiz Carlos Prestes, quem lembra, né? Coluna Prestes, era um comunista, né? Lembra do Luiz Carlos Prestes? Não era, ó, Luiz Carlos Prestes não começou como comunista, era um membro do exército, era um tenente, tá? E depois, né, com o tempo, ele foi se tornando comunista. Foi lá estudar lá na União Soviética, né? Beleza? Depois voltou com as ideias comunistas para cá e basicamente vai organizar essa ideia de, pô, tipo, realmente vamos tentar fazer uma ideia comunista aqui no Brasil, botar para frente essa ideia de revolução, tá? E, porra, o Vargas vai olhar para esses dois movimentos e vai fazer o seguinte: ele vai começar a pensar, pô, vamos lá. A e B, os caras são nacionalistas. Porra, eu sou nacionalista também. A ANL, pô, os caras eles estão olhando para os trabalhadores, os comunistas estão olhando para os trabalhadores e tudo mais, né? Só que assim, nessa época já estava começando a surgir esse embate fascismo-comunismo estava surgindo não só no Brasil, mas na Europa toda, né? Ele ecoou da Europa para cá. Então assim, quando o Vargas ele olha, ele pensa, porra, tem esses caras e tem outros. E ele pesa os dois e vê que, na verdade, a primeira coisa que tinha que fazer era acabar com os comunistas, tá? Então a primeira coisa é o quê? Vamos acabar com os comunistas primeiro, depois a gente vê o que a gente faz com os integralistas. Porque assim, ele vê coisas positivas, mas no primeiro momento ele olha para o integralismo e fala: deixa esses caras quietos, vamos acabar com os comunistas. Porque apesar disso, assim, ele não gostava muito do Plínio Salgado, não. Pô, não sei porque tá indo muito rápido. Ó, ele não gostava muito do Plínio Salgado, não. Ele era amigo, né? Quem lembra? Ele era amigo de Luiz Carlos Prestes.
Mas apesar disso, ele sabe que, porra, tá crescendo um certo pânico comunista, né, no país, beleza? Ele sabe que ele precisa acabar com isso, né? Tinha até várias charges do jornal do comunismo. Assim, comunismo tem uma imagem, cara, maneira, que é a mão do Brasil, assim, a mão brasileira segurando uma mão comunista, assim, com uma faca, como se o comunismo fosse acabar com o Brasil. Ele sabia que é o seguinte, pô, tanto os dois querem me derrubar, mas o comunismo é mais perigoso, tem sindicato, porra, eu tô controlando os trabalhadores aqui, os caras vão tirar meu controle se eu deixar esses caras crescerem. Então ele vai criminalizar a ANL, né? Ele criminaliza a ANL, beleza? Vai proibir. E assim que ele criminaliza, né? Em 35 já, Luiz Carlos Prestes vai fazer uma intentona, tá? Que é uma revolta, acontece em algumas cidades, Natal, Rio de Janeiro, né? Vai ser uma revolta pequena, tá? Não vai ser de muita expressividade. Mas vai ser militar, né? Ele vai convocar alguns militares para tentar fazer uma revolução comunista no país. Mas sim, os militares, eles eram anticomunistas, né? Militares anticomunistas. Porque assim, por que ele escolheu acabar com os comunistas? Primeiro, né? Porque é o seguinte, militares, a maioria anticomunista, latifundiários, porra, eram anticomunistas, né? Eles tinham controle de sindicatos, os comunistas tinham poder sobre os sindicatos também. Então ele fala, porra, é mais fácil criminalizar o comunista primeiro. E aí esses comunistas, Luiz Carlos Prestes, vai estar fazendo uma intentona contra ele, né? Vai basicamente organizar alguns militares, né, junto com eles, vão tentar, nessa cidade, fazer esse pequeno levante. Foi pequeno. Não, o Luiz Carlos Prestes, ele achava que ele ia conseguir muito mais apoio do que ele teve, né? De fato. Ele achava que, porra, mas os militares, a alta patente era totalmente anticomunista. E os de baixa patente acabaram absorvendo um pouco esse ódio ao comunismo, né? Essa aversão ao comunismo. Então ele não conseguiu tanto apoio quanto ele pensava. E foi rapidamente reprimida, né? É, e foi uma repressão até violenta, né? Vai matar uma galera e o Luiz Carlos Prestes vai ser preso, tá? Inclusive, ele vai criar um tribunal só para isso, o Tribunal de Segurança Nacional, tá? Para basicamente julgar os membros da Intentona e o Luiz Carlos Prestes, tá? O Luiz Carlos Prestes vai ser condenado por um crime que nem existia ainda, que é crime de terrorismo, tá? Ele vai ser condenado à prisão perpétua, mas vai ficar 10 anos na cadeia. O pior mesmo aconteceu com não era esposa, mas a companheira dele, a Olga, né? Olga, esqueci o sobrenome. Ela, pô, ela era superior a ele, né? Era uma superior dele, mas ela tinha vindo da Alemanha, beleza? Pra cá. E assim, a Olga, ela, ela era judia, beleza? E Olga estava grávida de Luiz Carlos Prestes. Então ela vai falar, né? Quando ela é presa, ela também. Não é presa, mas ela vai ser presa provisoriamente, mas a ideia era deportar ela. Ela dizia que não podia ser deportada, ela começou a falar no jornal que não podia ser deportada para a Alemanha, porque ela estava grávida. Ela não ia aguentar uma viagem de navio. Começou uma pressão assim da mídia para não deportar e tudo mais. Beleza? A Olga. É... Sem contar que, porra, a Alemanha é nazista, ela era judia. Se ela fosse entregada para os nazistas, ela ia pro campo de concentração, né? Então ela já sabia o problema que ia ser, beleza? Ainda mais que estava todo mundo tava crescendo, né? O Hitler já tava chegando ao poder, o antissemitismo estava muito grande. E o que vai acontecer é que Vargas vai assinar a deportação dela. Olga vai para a Alemanha deportada, beleza? Grávida. Quando ela chega lá na Alemanha, tá tudo bem aí, pessoal? Deixa eu ver aqui. Quando ela tá, pelo visto tá, pelo menos. Enfim, quando ela vai para a Alemanha, né? Ela vai pro campo de concentração depois, né? Morre no campo de concentração, mas a filha dela vai ser recuperada, principalmente pela mãe do Luiz Carlos Prestes, né? A sogra dela vai para a Alemanha fazer uma campanha dizendo que tinha que devolver a filha, que ia nascer e tudo mais. E realmente foi devolvida depois, né? Ela falou, ó, mete o pé, os nazistas falaram, mete o pé com ela que ela é judia, senão a gente vai ficar com ela. Aí a sogra vai pegar e vai levar ela de volta pro Brasil, né? Anitta. Beleza? Hoje em dia ela é professora de história aí. Tive professores que tiveram aula com ela, inclusive. Dá aula no Rio de Janeiro. Beleza? Doideira, né? Muito interessante essa parada. Tá dando aula, ela não dá aula. Os professores, tá? Que tiver aula falam isso. Que ela não dá aula de. Ela não dá aula de. Uma doideira, não dá aula. Nada a ver com isso. Ela dá aula de império. Uma doideira, né? Enfim. E aí, cruel, né? Demais. Não esquece que Vargas assinou essa porra. Então, assim. É isso que eu tô falando. Alguém falou, Mika, falou, porque Vargas é sempre tratado como bonzinho. Cara, a gente tem que falar de todos os lados. Tipo, ele foi muito bom pro Brasil. Foi, cara, de fato foi. Mas foi cruel também, entendeu?
Então, assim, ele assinou, porra, a deportação de uma pessoa que estava indo pra morte, né? Diretamente. Então, tem dois lados. Mas a gente não pode ignorar o quão bom o cara foi pro país também, tá ligado? A gente tem que sempre olhar pros dois lados. A gente herdou coisas do nosso país que veio de Vargas, até hoje, né? Petrobras é um exemplo, né? Beleza? Não criou diretamente a Petrobras, mas ele basicamente petróleo, né? Vai criar o que vai ser a Petrobras, eu vou chegar lá, não vou falar ainda, pra não dar feedback, né, disso. Tem até um mano que postou, vou dar feedback, vou dar spoiler, feedback, sempre que eu falei isso. Tem até um mano que ficou famoso que postou que era a reencarnação do Bigodudo. Caralho, que porra, hein? Cara, esse o movimento integralista, né, se eu não me engano, existe até hoje isso aí. Eu não sei como é que tá, né? Os caras reformularam as ideias, mas é uma coisa que eu fico, assim, com o pé atrás, né? Enfim. Mas nessa época, pelo menos, os caras eram totalmente fascistas declarados, né? Mas acho que ele existe até hoje, esse movimento integralista. Tá, e aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que depois da intentona comunista, tá? Mais ou menos um ano e pouco depois, né? O que vai acontecer é o seguinte. Um general, que é inclusive membro, tá? Da AIB, da Ação Integralista Brasileira, vai fazer o seguinte. Vai criar um documento, tá? Chamado Plano Cohen, né? Que era um documento falso que anunciava uma suposta revolução comunista no país que estava para acontecer. E aí o Mourão vai falar: Vargas, você está sabendo o que está acontecendo, Vargas? Aí o Vargas vai ler. Mourão, o Brasil realmente está em perigo. Precisamos fazer alguma coisa. Óbvio que o Vargas já sabia que aquele documento era falso. E eram os dois articulando ali. O Brasil está em perigo. Vargas estava com medo do seguinte: Vargas, porra, quando ele assume a Constituição, quando ele proclama a Constituição ela dava direito a 4 anos de governo, né? Pro Vargas. Depois de ser convocado a novas eleições. E o Vargas não era um candidato. Tinham 3 candidatos, tá? Se não me engano, a eleição, 2 candidatos. Não vou lembrar do nome deles. Ele ia perder o poder, né? Tá? Por que o Vargas continuou, mesmo após proclamar a Constituição, por que o Vargas continuou no poder por esse período? 84, 88. Porque o presidente era eleito por voto indireto, lembra disso? Geralmente, sempre que tem uma nova Constituição, o primeiro presidente é voto indireto. E o Vargas foi eleito. E ele ia ficar democraticamente, né, nesse governo constitucional, por 4 anos. Depois ia sair do poder. Só que Vargas não gosta muito de sair do poder, não, né? Vocês já entenderam isso. E esse plano Cohen vai ser o dispositivo perfeito que Vargas vai ter para dizer que está tendo um perigo ali. O Vargas ele tinha criado, tá? Desde o governo provisório, um programa na rádio chamado Hora do Brasil, que depois vai virar Voz do Brasil, inclusive existe até hoje, né? E ele vai anunciar lá na Voz do Brasil o seguinte: ele vai ler, vai falar: Brasil está em perigo. Aquela vozinha dele, né? A vozinha dele é engraçada. Brasil está em perigo. Nós temos que se proteger do perigo vermelho que está assolando a nossa nação. Por isso eu decreto que o Brasil está em estado de sítio. E não deixaremos nenhum comunista tomar o controle de nossa nação. Eles tentaram em 35 e tentarão de novo. Não irei deixar que nenhum povo brasileiro seja, que ninguém do povo brasileiro seja assolado por esses malditos revolucionários. E ele declara, e aí ele instaura, beleza, o Estado Novo, tá? Que basicamente é a ditadura do Vargas, tá? E o que vai acontecer? Vargas já começa cancelando as eleições, né? Tá? E vai basicamente emplacar um regime ditatorial com inspirações fascistas, tá? Totalmente inspirações fascistas, vários elementos de fascismo, ultranacionalismo. Ele já começa fazendo o seguinte: ele já começa fazendo uma pira, tacando fogo, ó, em todas as bandeiras do Brasil. Todas as bandeiras estaduais. Foda-se. É uma atitude até meio assim, meio, porra, meio egoísta não, né? Megalomaníaco mesmo. Ele vai pegando e vai falar: a única bandeira do país é o Brasil. E ele vai queimando todas as bandeiras. Não podia mais usar a bandeira do Rio, não podia mais usar a bandeira de São Paulo, de Minas. A única bandeira que se podia usar era do Brasil, tá? Então ele já começa queimando tudo, tá? Vai fazer uma constituição que vai ser conhecida como a polaca, né? Uma constituição totalmente inspirada no fascismo, né? Na constituição italiana. Vai tirar as autonomias dos estados totais, né? Total autonomia dos estados. Instituir a censura de imprensa,
Cara, vai suprimir todos os partidos políticos. É até uma diferença do fascismo, cara. O fascismo, por exemplo, de Mussolini, o que ele fez? Ele, porra, tinha um partido, né? O partido fascista. De Hitler, tinha um partido permitido, o partido nazista. O Vargas não, o Vargas vai proibir todos. Não vai poder mais ter partido no Brasil. O único político, Vargas, né? O único não político, mas a única entidade política ali grande era o Vargas, tá? O controle sindical continua, é institucionalizado agora, tá? Agora ele vai realmente instituir a questão do pereguismo de forma mais profissional, né? Controlado pelo DOPS, por vários outros instrumentos, tá? Prisão de opositores. E aí ele já começa fazendo o seguinte, tá? Já em 38, ele já faz o seguinte, ele vai fazer o quê? Vai pegar o pessoal da AIB, tá? Que a AIB ajudou ele a tomar o poder com o plano de Foi, né? Lembra do general Mourão, de Mourão Filho, né? E o que ele vai fazer? Ele já proíbe esses caras. Porque esses caras, eles estão querendo o quê? Ter uma intervenção muito mais direta no governo do Vargas. O Vargas não quer, porra. Ele tem medo do Plínio Salgado o quê? Ser um novo Hitler ali que vai tomar o poder dele, né? Porra, então o que ele faz? Já proíbe esses caras. Vai proibir, vai por decreto, tá? Em 38 ele vai o quê? Vai fechar a AIB, Ação Integralista Brasileira. E esses caras vão fazer o quê? Vão ficar felizes, galera? O que vocês acham? Vão ficar de boa? Vão ficar maneiro? O pessoal vai ficar relaxado? Ou não, vai ficar meio chateado com a situação? O que vocês acham? Amaram, pô, tomaram um chazinho, ficaram felizes. Pô, vão ficar puto pra caralho, né? E eles vão fazer um atentado. Vão fazer que vai ficar conhecido como a intentona integralista. Vão lá no Palácio da Guanabara, onde vivia a família do Vargas, pra tentar, ó, matar todo mundo. Então eles já fazem o seguinte, eles cortam a linha telefônica, a primeira coisa que eles fazem. Isso à noite, tá? Eles cortam a linha telefônica, cortam as luzes, e aí quando apaga a luz, a luz acaba do Palácio da Guanabara, pô, o Vargas já se liga que tá tendo alguma situação estranha, beleza? Aí ele vai sair, ele já pega já como o revólver dele, 38 dele, já sai, porra, olhando ali na janela, quando ele vê, ele só vai ver alguns caras fardados assim na moita, e ele vai perceber o símbolo ali, integralistas. O que ele faz? Antes da tempo dos caras chegarem ali no quintal dele, ele corre e tinha um telefone que não era da linha telefônica comum, era uma ligação direta que ele tinha com a intendência do exército. Aí ele vai ligar, beleza? Pô, pro Miller, Miller é basicamente o cão de guarda dele, do Vargas, né? Vai falar, ó, estão tentando me matar aqui. Os integralistas chegaram tentando me matar. Tá? Vai ligar pra esse cara. Aí ele, porra, perdão, presidente, não sei o que, eu tô agindo aqui agora, a gente não tá vendo o que tá acontecendo. E Vargas vai na varanda, cara, fica trocando tiro com os caras. Ele vai atirar nos malucos mesmo, tá? Vai ficar lá, tá, metendo bala junto com os caras atirando de volta, beleza? Porque se os caras chegassem, ele sabia que já era. Então ele aproveitou o quê? Que ele tava na varanda dele, em cima, ele tava em vantagem. Então ele começa, porra, se esconder na varanda e trocar tiro com os caras, tá? E vai trocar tiro, quase que os caras conseguem matar Vargas. Mas o que acontece é que o quê? O exército vai chegar, vai cercar o Palácio do Guanabara, vai basicamente ferrar com os caras, tá? Todo mundo vai entregar as armas. E aí Vargas vai olhar pro Miller, vai olhar pra ele e falar o seguinte, ó, já sabe o que tem que ser feito, né, Miller? Aí o Miller sabe. Levar todo mundo pro quintal do Vargas e ó, só escutou o fuzilamento lá acontecendo atrás do Palácio Guanabara. Fuzila todo mundo, tá? Tentou fazer isso. Teve prisão não, foi fuzilamento. Aí acabou a IB, né? Acabou a IB, tá? A partir dali, né? Não é que acabou. E vai funcionar o esquema do Vargas a partir de agora, tá? Peraí, deixa eu só ver aqui. Aí o Vargas, ele vai criar o DIP, né? Que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Cara, cai muito isso pra vocês, tá? Isso é no Estado Novo, na ditadura dele, que é o DIP. E, cara, basicamente porra, o Vargas faz isso tudo, né? Queima as bandeiras dos estados. Tá o quê? Tá fazendo tudo isso. O que vai adiantar se o jornal chegar e começar a publicar falando mal do Vargas, que o Vargas é um ditador, Vargas é mal, Vargas é um coronel pesado. Porra, é, é o novo imperador do Brasil, Vargas, satirizando. Ele não vai querer isso acontecendo, né? Então o que ele faz? Ele cria o DIP para basicamente censurar, controlar tudo. Assim que ele entra, ele já cria, tá, pessoal? E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer, tá?
é que o Deep, deixa eu só ver aqui alguma coisa aqui. Ele tá falando, né, de algumas coisas. Mas o Deep, ele já vai começar o quê? Basicamente, controlando toda a informação, proibindo coisas nos jornais e entregando todo mundo que tá falando contra. Não deixa nem sair. Tudo tinha que ser, tudo para ser publicado no jornal tinha que passar pelo Deep, tá bom? Beleza? Então, não podia ser publicado sem isso. E aí, o que acontece é o seguinte. O que acontece é que o Deep também vai classificar até os sambas. Ele vai pegar os sambas e vai classificar samba positivo, samba negativo, tá? Vou botar para vocês um samba aqui, né? Um samba aqui. E aí, curtiram? Já conheciam essa, né? Essa daqui é famosíssima. Coreia do Brasil. E aí, o que vocês acham dessa música? Positiva, samba positivo ou samba negativo? O que vocês acham? Negativo, negativo. Por que vocês acharam negativo? Deixa eu ver o que vocês vão falar. Por que vocês acharam negativo? Porque fala de gente não preta. Interessante até ter falado isso. Cara, então, o Vargas valorizava isso, tá, Estúdio? Porque ele queria um Brasil brasileiro, um Brasil que tivesse uma brasilidade, ele era nacionalista. Então ele reconhecia que o Brasil tinha várias etnias, tá? Nessa época, tem que lembrar que quem estava lançando o estudo lá, um estudo que foi inclusive valorizado por Vargas, era o... Caraca, pô, esqueci o nome do cara. Casa Grande Senzala. É... Quem lembra aí? Pô, fugiu o nome do cara da cabeça. É... Meu Deus, fugiu o nome do cara da cabeça. Enfim, então assim, ele tava querendo, depois eu vou pegar o nome dele. Mas ó, Gilberto Freire, isso aí. É o brabo. Ele tava o quê? Lançando o quê? Estudos dizendo que o Brasil era com várias raças, tá? Óbvio que tinha um pouco de racismo, né, ali, porque ele era um cara da época mesmo. Mas assim, mas era um cara que, pô, fez vários avanços na questão da igualdade racial e tudo mais, né? Que ele já começava a trazer uma ideia de que o Brasil, ele não era uma ideia é, não era uma ideia assim. O Brasil ele não era para ser um lugar só de branco, era um lugar de todas as raças, entendeu? De todas as etnias, né? Na época ele chamava de raça. Mas assim, ele puxa aqui o quê? Ele puxa tudo botando no Brasil, faz referência à canção do exílio, Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato, tá vendo? Tá falando de várias etnias. É, Rei do Congo no Congado, Mãe Preta do Cerrado, etnia, puxando o quê? Vários lugares do Brasil. Essa era uma samba positiva que, inclusive, virou o hino do governo Vargas. No Brasil, brasileiro, entendeu? Às vezes tocava na Voz do Brasil, antes de abrir a Voz do Brasil tocava. Então, assim, virou um hino do governo Vargas, tá? Porque ele basicamente, ele é, ó, nacionalista, né? Puxa vários elementos do país, então ele foi considerado um samba positivo. Agora, por exemplo, aquele lá que a gente botou. O bonde de São Januário, leva mais um. Sou eu que não vou trabalhar. Porra, aí é um samba negativo, né? Aí ele já colocou como samba negativo. E aí o que ele faz? Ele pegou o samba negativo, né? O que ele colocou, ele pegou o samba negativo e fez o quê? Mudou a letra, porra. Botou o Ciro Monteiro pra cantar e botou assim: bonde de São Januário, leva mais um que vou trabalhar. Pegou o quê? Contra o trabalho. Pegou uma ideia que era contra o trabalho e transformou a favor do trabalho. Né? Ele foi lá, o Deep lá foi lá e censurou, entendeu? Porra, vou passar a letra com outro nome, vou mudar a letra mesmo. Foi a censura mais famosa do governo Vargas foi essa, o Bando de São Januário. Que ele realmente pegou a letra e mudou, né? Então, assim, então o governo Vargas, ele tinha esse controle, né? Tinha DIP, controle de censura. Ele botou depois em 40 a lei da vadiagem, tinha que trabalhar. Então o governo do Vargas é trabalhista, tá?
até desde o Estado Novo, mas era o quê? Era um governo que não podia ter malandragem. O Rio de Janeiro era cheio de malandro. Então o que ele faz? Ele quer acabar com essa cultura, porque, porra, ele não acreditava nessa cultura de ficar de bobeira é uma coisa boa, tem que trabalhar. O brasileiro tem que fazer o quê? Ele tem que acordar cedo, se alimentar, ir pro trabalho, trabalhar, ir pra casa dormir e descansar no domingo, entendeu? Então não podia ter vadiagem. Ele botou a lei da vadiagem, né? Depois até a ditadura militar vai botar de novo, né, lá no futuro. Mas, então assim, entendeu? Era um instrumento de censura do Estado, beleza? E aí, vamos lá. É, então ele fez várias censuras, a imprensa, cinema, rádio, livros. Mas ele era um cara que, além de tudo... Ih, Nolan, como é que está? Além de tudo, ele investia, tá? Investia, por exemplo, nos sambas positivos. Meu Deus do céu, não posso estar dando aula agora, cara. Quer subir? Só pra desmentir, vem de novo. Olha o Noah aqui de novo, aqui, querendo cair. Desceu o Noah agora. Vai ter que dar aula, Noah. Desculpa. Aí, ó, vamos lá. Censurou a imprensa, cinema, rádio, livro, música, beleza? Criou o DASP, tá? Não dá agora, cara. Ó, vai criar o DASP, beleza? Eu vou falar do DASP, tá? Ele cria o DIP, tá? Cria o DIP, cria o DOPS, tá? É Filler Miller, né? Filler Miller. É Filler não, outra coisa, cara. Não é Filler, não, é outro nome. Aí, vamos lá. Noah, não dá agora, Noah. Não dá. Acabou, Noah. Acabou, Noah. Noah, acabou, não tem como. Noah, não dá mais, mano. Acabou. Foi mal, gente. Noah tá querendo carinho, mas agora não dá. Então, é o seguinte. Vamos lá. Vamos começar com você. Cara, é a mesma raça no. É. Exato. Aí. Literalmente é a mesma raça no. Aí, cara, daqui a pouco não vai parar, fica tranquilo. Ele é assim mesmo. Ele é meio maginho. Aí, vamos lá. Ele vai criar o DIF, né, que é basicamente Departamento de Imprensa e Propaganda, para levantar propagandas. Se estiver atrapalhando, vocês falam, tá? Tá atrapalhando um pouquinho, né? Tá atrapalhando um pouquinho. Eu vou te tirar o nudo aqui, rapidinho. Pô, Noah, tem que te tirar daqui, cara. Calma aí. Ih, eu nem tô compartilhando minha câmera, cara. Pô, mostrei o novo pra você. Agora que eu vi. Caraca. Bom, puxo porque eu não dei carinho pra ele. É, eu não dei carinho. Tô. Tira isso daqui. Aí. Mostra no aqui. Tá. Aqui. Vai que amor, galera. Mimadão, né, mano? Calma aí. Tá aqui um carinho aqui. Pensei que eu tava com a câmera aberta, pensei que tinha mostrado ele pra vocês. É, aí, vamos lá. Vamos lá. Aí ele vai o quê? Vai censurar a imprensa, né? Cinema, rádio. Inclusive, mas ele faz cura, mas ao mesmo tempo ele é nacionalista, então ele investe em tudo isso, né? É, vai criar o DIP, vai criar o DOPS. Cara, o DOPS ele vai ser usado até na ditadura militar. O DOPS é o quê? Departamento de Ordem Pública e Social, beleza? É, e Vargas também criou o IBGE. Cara, não. O IBGE quem cria é lá no Império. Quem cria é o, na verdade, não é nem o Império. Quem cria é, na verdade não, peraí, tá certo. Já tô falando besteira. Ele vai criar o IBGE mesmo. Ele vai criar o IBGE, tá certo. Falei besteira. É, até uma dúvida, calma aí que depois eu vou ter certeza pra você. Na verdade, no Império criam o IHGB, tá certo. Tô confundindo, Nico. E depois eu vou só confirmar a informação pra você. Tu tá certo. Não te enganaram, não. Não te enganaram, não. Tá certinho mesmo. Se não me engano, é o Vargas mesmo que cria, tá? E aí, mas eu vou confirmar ainda, pra não falar besteira aqui. Mas, ó, vai criar o DOPS, tá? É, DOPS, Departamento de... É, é, Oi, boa noite, criadores.
Departamento de Ordem Pública Social, tá? Assim, que vai ser continuado depois. Ele vai fazer o quê? Investigar todo mundo, tá? Perseguir a galera, sumir com o pessoal, tá? E o Miller, ele vai basicamente ser um cara que vai ser o cão de guarda do Vargas, tá? Vai ser o cara que vai prender todo mundo, tá? Criando oposição a esse cara, né? Então, ó, comunista, integralista, anarquista, liberal, gente querendo fazer depor o Vargas, gente fazendo oposição para ele no jornal, seja o que for, cara, vai criar esse controle sindical. E assim, o Vargas, ele vai usar muita propaganda estatal, né? Vai criar, tipo, a ideia de um personalismo, mais uma característica, né? Que é o quê? Personalismo, vai criar a ideia dele como o pai dos pobres, como o, vai botar a foto dele com um monte de criança, né, e tudo mais. Assim, essa foto aqui contra a censura pela cultura, isso aqui é da ditadura militar, tá? Isso aqui não é da Era Vargas, não. Essa imagem aqui, só por curiosidade. Mas, aqui, ó, o desacreditar o Varguinhas. Não, cara, o Vargas, assim, eu admiro o Vargas pelo que ele fez, mas a gente tem que falar de coisas ruins também. Ó, aqui, propaganda política do Vargas, ó, a ideia, o cara que eles fazem, como vocês veem aqui, ó, Hitler, igualzinho do Hitler, né? Igualzinho do Stalin também, né? Também, mais uma coisa, Stalin, socialista, né? Personalista também, né? Muito parecido, essa onda personalista estava muito crescente na Europa, o Vargas vai usar isso, né? Ó, pai dos pobres, tá vendo? Bandeira do Brasil, ele ri criança. Hitler fez a mesma coisa e tudo mais. E até nas questões pode aparecer comparando pra vocês, tá? Beleza? Essas imagens aqui. Como elemento, né? Vargas não era fascista, ele tinha elementos fascistas no governo dele. Beleza? E assim, o Vargas, apesar de censura e tudo mais, ele vai o quê? Vai incentivar a cultura brasileira, o cinema nacional. Então, assim, Vargas vai ganhar até o apelido de o pai do cinema, porque ele faz o seguinte, ele pega algumas produções, assim, brasileiras e vai investir, vai pegar o Estado e vai investir. São as chanchadas, tá? A chanchada é um cinema de baixa orçamento, que era o que tinha para se fazer no Brasil na época, né? Já que aqui não tinha uma indústria nacional consolidada, perdão, uma indústria consolidada aqui no cinema. E aqui a Bel botou vários filmes, né? Acabaram esses otários, né? Tava botando aqui, né? Em 1930, cinema sonoro. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a chanchada desde que você não fale de vadiagem e de vadiagem ou alguma coisa contra o país. Então ele só investia nas chanchadas que falavam bem do Brasil, traziam uma ideia assim. Além disso, Vargas vai investir na cultura em geral. Ele vai criar, desculpa, ele cria a lei do cinema nacional, que é o seguinte, vai basicamente vai se tornar obrigatório a exibição de filmes nacionais em todos os cinemas, tá? Tem que passar filme nacional também, beleza? Não era Vargas, isso aí. Não pode passar só filme dos Estados Unidos, filme lá tem que passar filme brasileiro. Ele vai o quê? Vai investir na capoeira, mestre Bimba, né? Vai botar ensino de capoeira nas escolas. Vai investir no jiu-jitsu, Hélio Gracie, tá? Vai começar a promover, né? As lutas de Hélio Gracie, que é o jiu-jitsu brasileiro, né? O jiu-jitsu não é brasileiro, ele é do Japão. Mas Hélio Gracie vai trazer o jiu-jitsu e vai criar, basicamente, um jiu-jitsu propriamente brasileiro, que é uma das lutas mais completas do mundo. Ele vai investir no Hélio Gracie, cara. O cara vai fazer tudo isso, tá? A maioria dos chanchados eram comédias e tudo mais, e ele vai começar a investir, né? Música também, tudo que falasse bem do Brasil. Então, mas ele investe, tá? Assim, por um lado, o Vargas censura, o Vargas proíbe. Ao mesmo tempo, ele não só faz isso. Ele pega as que falam bem do governo, que falam bem do país e investe. Então, alavanca também o cinema, alavanca também, entendeu? Então, fez muito pelo país também. Tem que reconhecer todos os lados, galera, entendeu? Todos os lados. Então, peraí. Tá faltando um slide aqui? Deixa eu ver. Não, acho que não, tá certinho. Tá. E aí, o que acontece é o seguinte: o que acontece, tá? Peraí, esse slide, tá? Peraí, tinha um slide aqui falando Não sei porque não foi. Tinha um slide aqui falando, pô, da política de boa vizinhança. Não sei porque não foi. Enfim, estranho não ter ido. Mas beleza. É,
Eita, peraí. E aí, beleza. Então é o seguinte, cara. É o seguinte, vamos sair um pouco aqui agora e tudo mais do Brasil e vamos lá pra fora. Pra fora tá acontecendo o quê, galera? Tá acontecendo desde 39, tá acontecendo o quê? Deixa eu ver se tá falando alguma coisa aqui. Tá, peraí. Não, mas esse é o último, pô. Deixa eu até ver aqui, calma aí. Deixa eu ver se eu reiniciar aqui vai voltar. Não, às vezes ele foi numa versão antiga, não sei. Eu jurava que tava aqui também. Parece que sumiu o bagulho. Ah, tá, é porque tá sem visualização. Como é que eu faço pra botar aqui? Exibir página. Tá aqui, já consegui já. Foi. Pronto, pô, tranquilo. Senão a gente ia perder muita coisa, assim, tipo, não é perder, né, que eu ia falar, mas a gente ia perder os slides maneiro. Tá, deixa eu só ver aqui que tá falando alguma coisa aqui. Tá, beleza, vamos falar mais um pouquinho antes de falar de fora. Ó, nacionalismo econômico, galera. Vocês podem ver também como nacional desenvolvimento. Cara, assim, é o que eu falei. Nacional desenvolvimentismo, dá pra dizer que o Vargas era? Até dá, mas de forma embrionária, tá? Vocês vão ver o que é um nacional desenvolvimentista de fato quando a gente falar de JK. Que o JK de fato foi nacional desenvolvimentista. Mas vocês podem ver como o Vargas também. Já explico pra vocês quando eu falar de JK o que é nacional, tá? Mas o Vargas era propriamente nacionalista econômico. E aí que tá. Como tava tendo guerra, tá tendo importação. Lembra o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, quando eu falei lá do. Quando eu falei do Venceslau Braz, presidente do Brasil? Tá tendo importação? Tá tendo exportação? Mas vamos falar de importação. Tá tendo importação durante a guerra? Não tá, né? Porque, como tá tendo guerra, ninguém vai exportar nada. As fábricas faziam prego, as fábricas faziam aço. Vão estar o quê? Preparando o quê? Armas. Vão estar preparando munição. Beleza? E até os recursos que eles estão preparando não vai sair do Estado. Vai ficar tudo ali preso na Europa. Pouca coisa vai sair. Então, o Vargas vai fazer o quê? Uma política de substituição de exportações. Tá? Vai começar a industrializar o Brasil de forma mais pesada. Já tinha industrialização antes? Já. Mas é aqui no Estado Novo que vai iniciar uma indústria bem pesada. Tá, galera? Uma indústria sinistra. Aqui ele vai investir muito na indústria. Tá? Beleza? Até aqui? Tranquilo? Tranquilo até aqui? Vai começar a substituir a indústria. Só que aquilo, cara. Só que aquilo, porra, tem que ter dinheiro para fazer isso, né? Tem que ter dinheiro para fazer essa parada. Tudo bem até aqui? Enquanto isso, cara, os Estados Unidos, deixa eu ver, tá aqui para trás. Os Estados Unidos tava fazendo uma política, né? Uma certa política e tudo mais de boa vizinhança com o Brasil, tá? Desde ali do governo provisório. Porra, vai começar, né, lá com o Roosevelt, né? E, pô, basicamente o que? Ele vai trazer o Walt Disney pra cá, o Walt Disney vai pra cá, vai criar um personagem brasileiro, Zé Carioca, um papagaio, né? Vai fazer um filmezinho dele, do Zé Carioca. Quem não viu, depois eu mando pra vocês. Zé Carioca tomando cachaça com o Pato Donald e tudo mais. Aí vai começar a fazer isso, né? E aí, porra, aí o Brasil vai mandar o quê? Carmen Miranda pra lá, Carmen Miranda, uma mulher cheia de a fruta, né? Os brasileiros, vocês me dizem, vocês costumam sair com frutas na cabeça? É uma coisa comum para vocês fazerem? É, Vocês costumam sair com. Já saíram com que fruta hoje na cabeça? Porque é brincadeira. Mas a Carmen Miranda era estereotipadona, tipo tropical, tá ligado? Frutas tropicais, lá, né? Banana, tudo em cima da cabeça ali. E ela vai pra Broadway, cara. Leva a Carmen Miranda de fora aqui, que fazia no Copacabana Palace, shows, né? Aqui ela sai do Rio, vai lá pra Broadway e fazer show lá, ó. Aqui, ó. Pela primeira vez em disco, um show completo de Carmen Miranda, a pequena notável, nos palcos da Broadway, né? Ela fazia peças
teatro, cantava lá. Ela era uma cantora, né? Carmen Miranda. E é Tico, nananana. Já deve ter visto essa música. E, cara, o que acontece é o seguinte. Essa política de vizinhança, pô, começou a se juntar e tudo mais, né? Começou a acontecer desde antes, de forma mais leve. Era uma estratégia dos Estados Unidos de aumentar a influência. Mas ela começa a virar um importante elemento perto da Segunda Guerra Mundial. Porque assim, cara, uma hora ou outra os Estados Unidos iam acabar entrando tá fornecendo equipamento e tudo mais, até que atacam Pearl Harbor. O Japão ataca Pearl Harbor, né? Beleza? E os Estados Unidos entram de fato na guerra, vai lá pra Europa lutar contra os nazistas, né? E assim, cara, de que lado estava Vargas? Vargas flertava muito com o nacionalismo. Vargas era um ditador. Vargas, quando fechou o Partido Nazista no Brasil, mandou sacas de café pro Hitler pedindo desculpa. Então, assim, Vargas estava mais pra lá do que pra cá, né? Vargas estava, porra, quase entrando ali no lado dos. No lado dos. Da Alemanha, né? Tava quase entrando no lado do eixo, né? E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele vai receber uma ligação, né, do Roosevelt. E o Roosevelt vai falar: Presidente Vargas, precisamos trocar uma ideia. E o Vargas vai marcar de encontrar com ele lá no Atlântico, né? Lá no porta-aviões de lá. Vai para lá conversar com o Roosevelt no Atlântico. E aí, Roosevelt vai falar pro Vargas: Vargas, eu tenho um plano interessante para o Brasil. O Brasil pode ser um importante aliado para os Estados Unidos. Inclusive, vocês vão ser chamados de o trampolim da vitória. Porque nós precisamos vencer na Itália. Nossa ideia é vencer Mussolini na Itália e depois ir para a Alemanha. Tá? Tinham várias frontes de combate. Tinha uma fronte aqui vindo da Rússia, outra vindo aqui, ó, da Inglaterra para a França, tá? Beleza? Desembarcando também nas praias aqui da Alemanha. E tinha uma fronte aqui na Itália. O Brasil é importante para essa fronte na Itália. Em que, é por isso que eu apelido o trampolim da vitória. Porque, ó, os Estados Unidos, eles iam o quê? Descer até aqui, depois pular para cá, para África, tá? E da África eles iam para Itália, beleza? E expulsar que aqui tava cheio de tropa nazista, né? Argélia, eles iam o quê? Líbia, iam tirar as tropas nazistas daqui, depois abrir o quê? O caminho fácil para a Itália. Então o Brasil era fundamental para isso, né? Porque olha a distância do Brasil para África, né? Para Marrocos. Não precisa embarcar em Marrocos especificamente, mas aqui para essa região, né? Da África. Então o Brasil foi chamado de trampolim da vitória para os americanos. Então, Vargas, precisamos negociar. O que você precisa, Vargas? O Vargas falou: Porra, tu tá meia hora botando papagaio, tá meia hora botando Carmen Broadway. Então tu quer o quê? Você quer que eu faça então os Estados Unidos? Bote o Brasil pros Estados Unidos? Beleza. Mas aí você vai ter que pagar alguma coisa, né, cara? Sabe como é que é aqui no Brasil, né? Aqui não tem essa de todo mundo tem que se ajudar. E aí, então me diga o que precisa, Vargas. O que você quer? Aí o Vargas vai falar pra ele: Porra, quero a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Quero fazer chapa de aço, montar prego aqui, fazer tudo que tem que fazer aqui, uma indústria brasileira, e você vai pagar. Aí o vai falar: Tudo bem. Mas pera aí que não é só isso não. Não é só isso não, Roosevelt. Quero outras coisas também. Eu quero abrir uma mineradora, uma Vale do Rio Doce. Vou criar essa indústria para explorar de forma mais intensiva as minas do Brasil. Nós estamos cheios de riquezas, mas as riquezas são nossas, não são suas, hein, Roosevelt? Não, tudo bem. Posso financiar. Então estamos não, ainda tem mais um negócio que eu quero. Eu quero fazer motores brasileiros. Criar uma fábrica de motores aí no Rio de Janeiro. A Roosevelt vai, beleza, fechei aqui, agora é isso. Pô, aí o Vargas, não, tudo bem, tá maneiro. Então o Vargas não era otário, né? O Vargas, ele sabia negociar, né? Sabia fazer, não ia deixar de graça. E vai basicamente permitir que eles criem bases em Fernando de Noronha e em Natal, né? Tá? Pra fazer o trampolim da vitória. Tudo bem até aqui? E o que vai acontecer é o seguinte: o que vai acontecer, tá? É que
Hitler não vai gostar muito não, cara. Quando o Brasil permite os Estados Unidos de criar bases ali, Hitler vai mandar alguns submarinos para afundar uns navios brasileiros. Vai afundar, se não me engano, são 3 navios. Vai afundar 3 navios brasileiros, tá? E aí o Brasil vai falar, porra, Vargas vai falar, sei lá, a gente vai aí buscar vocês, hein? Estamos indo aí buscar vocês. E Hitler vai falar, nem se uma cobra fumasse, eu vou ver o Brasil na guerra. Depois dessa ameaça. O Brasil declara guerra, né? Mas não vai de lá. Aí o Hitler soa, porra, nem se o Brasil, nem se uma cobra fumasse, eu vou ver o Brasil na guerra, tá? Vou ver o Brasil lutando na guerra. Porque os caras, pô, não tem tecnologia pra nada. Aí o cara, pode esperar então, beleza? Em um ano, tá? O Brasil treina, prepara os equipamentos e tudo mais e cria a FEB, Força Expedicionária Brasileira, beleza? E como o Brasil gosta de meme desde sempre, né? Como é que era? Era uma cobra fumando, tá? Era a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, beleza? Pô, acabou de acabar a minha bateria aqui. Eu não vou ver o comentário de vocês. Deixa eu botar aqui. Vamos ver se vai. É. Só ver como eu tô de bateria no. Ah, tá cheio. Da de boa. E aí vai criar a FEB, beleza? O... Além da FEB, né, os aviadores navais e a aviação do Exército vai criar a FAB, que é a Força Aérea Brasileira, tá? Que vai ganhar o primeiro regimento, né? Esqueci o nome do regimento, mas o lema deles era Senta a pua. Como o brasileiro gosta de meme, o que eles botaram? Qual é o símbolo? É um avestruz, né? Uma ave que não voa. Vai falar, vocês falaram da cobra fumar? Agora tem um avestruz na Força Aérea. Então a gente fez a cobra fumar e o avestruz voar, tá? Era o lema do Brasil na guerra. E o Brasil vai ser fundamental, tá? Fundamental na campanha da Itália, beleza? Vai mandar uma galera pra cá, vários soldados brasileiros, oficiais e praças, tá? E basicamente, beleza? O Brasil vai cair no tiro lá, tá? Junto com os pessoal dos Estados Unidos. Tá aqui, ó, pessoal. Ó, o brasileiro fazendo meme mais uma vez. O maluco botando um míssil, o cara rindo, né? Ali, botando um míssil ali escrito: A cobra está fumando. Se prepare aí, o negócio vai ser feio, tá? Beleza? E aqui, ó, galera, pessoal lá na guerra, né? O brasileiro nunca perde o bom humor. O brasileiro tá sorrindo aqui. Ó, mesmo ali esparrado meio que em trincheira aqui, né? E aqui foi Monte Castelo, né? Foi a operação com certeza de mais famosa. Não foi a única, tá? Que o Brasil participou. Foi a mais famosa na Itália, beleza? E tinha um regimento nazista aqui em cima mesmo, tá? Uma artilharia nazista e tudo mais, beleza? Aqui em cima. E os brasileiros caíram no tiro. Inclusive, meu tataravô lutou nessa guerra. Devete Benítez, beleza? Foi da FEB. Meu tio-avô também foi da Santa Pua, né? Só que ele não participou da guerra, porque foi depois, né? Santa Pua manteve e foi depois na guerra. Mas meu bisavô, infelizmente não conheci, lutou lá. Se estivesse ali, eu pedi até pra ele. Até hoje quase uns 100 anos, né? Aparecer aqui pra contar pra vocês como é que foi lá. Mas eu soube de algumas histórias dele lá, né? De qualquer forma, o que acontece foi o seguinte. É, lá no. Lá no. Lá no regimento, eles dividiam com os militares dos Estados Unidos. Era o quê? Militar dos Estados Unidos e militar brasileiro. E assim, os militares dos Estados Unidos tinham sempre essa zoeira de soldado sacaneando de soldado. E o que estava acontecendo? Os militares dos Estados Unidos eles estavam indo no roubando comida dos brasileiros. Ah, brasileiros falaram, porra, pô, os caras estão roubando comida nossa e tudo mais, como é que vai ser essa parada? Porra, tá com fome aqui. Os caras estão, pô, pegaram nossa comida. Aí, pô, eles falaram lá com o oficial. O oficial, aí eu, pô, oficial, porra, cara. Brincadeira, pô, arruma comida em outro lugar aí, cara. O oficial brasileiro falou, pô, vai arrumar problema com os caras agora? Vou ter que ir lá falar com o cara. Pô, cara, na guerra, arruma comida em outro lugar aí, pô. Soldado, não tem nada pra isso. Vou abrir aqui o chat pra ver o que vocês estão falando. Aí. Aí o soldado, beleza, então, tranquilo. Vamos arrumar comida assim. Sabe o que os caras fizeram? Os caras foram lá no acampamento dos Estados Unidos. Não roubaram comida, não, roubaram um tanque, maluco, dos Estados Unidos. Trouxeram pro acampamento brasileiro. Deu uma merda do caralho, uma discussão. Aí, calma, os oficiais foram lá e resolveram a parada. Falaram, não, peraí, dos meus braços, dos meus soldados, beleza?
E aí foi acordado ali e tudo mais, todo mundo ficou bem, continuaram lutando na guerra. Só que na hora de subir lá no Monte Castelo, que tava um regimento nazista, pô, os caras em terreno elevado, os americanos não quiseram subir. Tá? O pessoal do Estado americano não, estadunidense. E os brasileiros que foram lá, cair na bala, né? E, porra, conseguiram derrotar os nazistas. E assim, eles diziam, tá, o seguinte, eles diziam que, porra, foram derrotados, os brasileiros conseguiram vencer, por quê? Depois que acabou a munição, de ambos os lados, tá? Na guarnição brasileira, eles tinham punhais longos nas suas fardas. Só que assim, não tinha punhal, né? Não tinha punhal na guarnição brasileira, tá? No equipamento brasileiro não tinha punhal. Aí quando foram ver, o primeiro regimento, sabe foi da onde? Lá da Paraíba. Era um regimento paraibano. E aí, os caras levaram peixeira, meu irmão. Peixeira. Cortaram o nazista como? Na base da facão, filho. Tá? É, sinistro a parada. E aí, tipo, porra, os nazistas cortaram a cabeça de nazista na base da faca. Beleza? Quando acabou a munição. Enfim, Brasil foi extremamente importante na guerra. E tinha até uma história que é interessante, cara. Lá no sul da Itália, né? Sicília, aquela região do sul, até hoje eles gostam muito de brasileiro. Por quê? Cara, o Brasil, quando lutou nessa guerra, né, tinha uma lei que proibiu que o soldado ele não podia dar comida, se chama de ração militar, né? Dar ração militar para outros. Não podia dar para a população, porque a ração militar contada, né? Então tinha que ser. Então, assim, o pessoal dos Estados Unidos não dava comida para a população dos Estados Unidos, que era uma população que estava muito pobre, estava mais pobre ainda por causa da guerra, né? Já era um lugar mais rural, mais pobre. E assim, o pessoal tava sem comida ainda mais por causa da guerra. E aí o que aconteceu? Pô, o pessoal brasileiro, com pena, eles vinham e distribuíam, cara, comida pro pessoal. Dava a ração, eles pegavam lá e davam comida. Até hoje, assim, o pessoal lá do sul da Itália tem uma gratidão com os brasileiros. Falam que quando eu nunca fui, mas falam que quando você chega lá, brasileiro, todo mundo já faz festa, se amarra, senta pra conversar. Falam que eles são muito parecidos, assim, com a gente ali. Tem muito uma certa barreira, menor barreira quanto a isso, né? Beleza? E o que acontece, cara, é o seguinte. Porra, quando os brasileiros voltam da guerra, tá? Quando eles voltam da guerra, o quando eles voltam da guerra, pô, tem um problema, né? Tem um problema que é o seguinte. Os caras lutaram com os Estados Unidos, né, junto lado a lado, do lado de um país, né, democrático. E quando eles voltam tem uma ditadura aqui, né? Tudo mais. E o Brasil, o quê? Lutou do lado dos aliados, democratas, contra o quê? Fascistas, ditaduras. Quando eles chegam aqui, porra, eles voltaram o quê? Para um lugar onde estava acontecendo uma ditadura. A gente chama esse paradoxo getulista. Porque, porra, Vargas lutou com os aliados. Vargas lutou pelos. Lutou ao lado dos Estados Unidos. Como que o Vargas vai manter isso aqui? Tá? Como que o Vargas vai manter uma ditadura aqui, apesar dos aliados terem vencido, desse mundo dele ter escolhido o lado dos aliados, ter escolhido o lado das, da democracia, né? Da república. E assim, vai ter um manifesto dos mineiros também, um manifesto pedindo, beleza? A volta da república, uma proclamação de uma república, beleza? E Vargas vai perceber que não tem muita escolha, tá? Quando o exército que volta de lá volta com ideias republicanas, ideia de que, pô, tem que transformar as coisas igual como eram antes. Tudo bem? Depois que quando o exército volta com essas ideias republicanas da guerra, Vargas já sabe que tá entrando no checkmate ali, que ele vai ter que fazer uma república, voltar uma república, beleza? Deixa eu ver se já botei alguma coisa aqui sobre isso, né? E o que vai acontecer é o seguinte, o que vai acontecer é que em 45 vão depor Vargas, né? Vão fazer uma deposição de Vargas, né? E vão meio que obrigar o Vargas a, a proclamar, né, uma república, proclamar uma constituição e convocar eleições, né? Convocar eleições, não proclamar a constituição, mas convocar eleições. Novas eleições para acabar com o governo, com o Estado Novo, beleza? E Vargas vai se sentir pressionado e vai acabar convocando. Ele convoca a eleição, beleza? E ele não vai poder participar, tudo bem? E tinham três candidatos, mas dois que são importantes, tá, pessoal? Eduardo Gomes. Quem lembra do Eduardo Gomes, do 18 do Forte? Eduardo Gomes e Eurico Gaspar Dutra, beleza?
E assim, os militares do exército, eles tinham muito interesse no Eurico Gaspar Dutra, tá? Beleza? Primeiro, pô, é um cara importante pro exército e tudo mais, militar também. E não que o Eduardo Gomes não seja, mas o Eduardo Gomes, ele servia muito mais os interesses dos empresários, do empresariado, numa classe mais burguesa e um pouco menos dos militares. Falava muito mais para essa burguesia, beleza? É, e enquanto Gaspar Dutra não estava com tanto apoio, beleza? Assim, e o que acontece é o seguinte, Gaspar Dutra, né, Gaspar Dutra, apesar do pouco apoio e tudo mais, o Eduardo Gomes, né, tinha até umas campanhas, as mulheres, ele era solteiro, era brigadeiro, era bonito, né? Segundo as mulheres, ele era bonito pra caramba. As mulheres da época lá que faziam propaganda, as mulheres fizeram propaganda pra ele, fazendo vote no brigadeiro, ele é bonito, tá? Então ele começou a ganhar muita, cara, começou a alavancar muito. As pesquisas eleitorais diziam que ele ia ganhar, tá? Diziam que ele ia ganhar de lavada. E, e o brigadeiro foi o doce inventado por causa dele, tá? Que elas, nas meias das passeatas, as mulheres faziam esse doce, né, que batizaram com o nome dele. De brigadeiro, por causa do brigadeiro Eduardo Gomes. E acontece o seguinte, Eduardo Gomes, apesar, deixa eu ver o que o pessoal tá falando aí, apesar, tranquilo, apesar de estar ganhando muito poder e tudo mais, né, o exército não tá querendo muito ele não, mas é melhor o quê? É melhor depor o Vargas do que, tipo, não ter o seu próprio candidato. Até que eles vão lá, né, vão lá no Palácio da Guanabara, Vargas, o que já espera ele. Os militares eles vão entrar e vão falar, Vargas, você já sabe que você perdeu o seu poder, né? E Vargas está lá tomando um bom bourbon. Ele dá um gole com seu charuto, fumando seu charuto e fala: Sim, já sei o que está acontecendo aqui. Eu sei que vocês vieram me tirar do poder e tudo mais. Eu já estava ciente que isso ia acontecer. E ele fala o seguinte: então, você pode proclamar sua renúncia e a gente vai te exilar e vai tirar seus direitos políticos. Tá? E o que vai acontecer é o seguinte: vai acontecer que o Vargas vai olhar para a cara dele e vai falar: tudo bem, se é isso que vocês querem, tá ótimo. Mas me lembre, quem é o candidato de vocês? Quem é o candidato que o exército brasileiro apoia? Aí ele dá um gole. É o Gaspar Dutra, né? E como tá a eleição de Gaspar Dutra? Tá indo bem? Aí os militares vão falar, não tá indo tão bem não, senhor Vargas. A nossa situação aqui tá meio mal, porque, pô, Eduardo Gomes, bonito, solteiro, as mulheres estão fazendo propaganda pra ele, os empresários estão a favor dele, a galera da indústria tá a favor desse cara. Aí o Vargas dá uma risada. Aí ele fala o seguinte, é meio complicado, né? Você saber da situação que seu candidato vai perder. Mas o que acontece é que você não sabe do meu poder. Se eu apontar meu charuto para essa cadeira, ele aponta para a cadeira da frente dele, essa cadeira vira presidente. E aí eu pergunto para você, você me quer como aliado ou como exilado? Faz essa pergunta pro militar. E o militar entende o recado dele. Eles vão. Deixa eu só dar uma ligadinha aqui pro senhor Gaspar Dutra. A gente vai ligar pro cara. Liga pro Gaspar Dutra, beleza? E basicamente vai falar, tudo bem, Gaspar Dutra aceitou, você apoia ele, tu renuncia, e a gente não vai tirar teu direito político não, mas tu não se candidata, hein? Ele, não, beleza, não vamos me candidatar de primeira não, mas me candidatar para senador e tudo mais, e tá tranquilo. E o que acontece é que Vargas assina a renúncia, tá? Beleza? Assina a renúncia, convoca novas eleições e apoia o senhor Eurico Gaspar Dutra para a presidência. Tudo bem até aqui? Agora eu pergunto, por que eles queriam exilar o Vargas? Primeiro, Vargas tinha muito poder social. Segundo, que o senhor Júlio Prestes, esse rapaz aqui, tá? Que já tinha sido solto da cadeia. Deixa eu botar aqui. Cadê a foto do senhor Júlio Prestes? O senhor Júlio Prestes, ele estava fazendo uma campanha pro Vargas voltar, tá? Pro Vargas assim, ó, a gente quer o fim da ditadura.
mas a gente quer o Vargas fazendo esse processo, beleza? Que é o famoso queremismo, tá? Queremismo. Aí os militares olharam pro queremismo e ficaram preocupados. Foi o seguinte, porra, o pessoal, o Vargas ainda tem apoio do povo, ainda tem apoio popular. Se o Vargas cair, ele volta presidente, pô. Se ele, por exemplo, se ele cai e a gente não tira o direito dele, ele volta presidente. E não vai ser o nosso candidato e tudo mais. Sem contar, e por que que o Luiz Carlos Prestes, que foi preso, né, no governo Vargas, quer o Vargas acompanhando? Ele não queria o Vargas como presidente, mas ele queria o Vargas com direitos políticos e queria as mudanças sociais do Vargas deixar a Constituição com as mudanças sociais do Vargas. Por quê? Porque, pô, ele tava vendo o quê? Eduardo Gomes, diários. Não só do latifundiário, mas da indústria. E tem que lembrar que o Luiz Carlos Prestes é comunista, né? Ele queria o quê? As leis trabalhistas continuarem. Queria que as leis trabalhistas continuassem na Constituição brasileira. Queria que nada disso fosse tirado da Constituição. Queria que Vargas acompanhasse esse processo de redemocratização. Tudo bem? Beleza? Esse foi o queremismo, tá? Surgiu ali nesse final dessa época, não tá no slide. Mas eu vou ver se depois eu peço pra Bel adicionar aqui, ou eu mesmo adiciono, pra vocês terem esse lance do queremismo aqui. Tá? Que foi um movimento mesmo, tá? De camadas populares pedindo pro Vargas acompanhar o processo democrático, para não tirar as mudanças sociais do Vargas. E era um movimento muito expressivo, tá? Que preocupava os militares. E o que vai acontecer, beleza? O que vai acontecer é o seguinte: tá? Muitas alas do queremismo queria que acabasse o Estado Novo, mas continuasse presidente. Fosse presidente por 4 anos de forma democrática, tá? A gente do queremismo queria isso também. Já caiu no Enem, tá? O queremismo. E esse movimento aí, liderado por Luiz Carlos Prestes. E o PCB organizou bastante também. Por que o Luiz Carlos Prestes organizou isso? Porque ele tinha medo de que os direitos dos trabalhadores fossem perdidos. As formas sociais que eles conquistaram caíssem, tá? Depois que Vargas caísse. E quando Vargas negociar e falar aquela história da cadeira, se eu apontar meu charuto para a cadeira, aquela presidente, os militares ligam para Gaspar Dutra e Gaspar Dutra aceita participar, beleza? E aceita esse apoio de Vargas. E o que vai acontecer? Vargas renuncia, mas mantém seus direitos políticos, vai se candidatar a senador e apoia a candidatura de Gaspar Dutra. Tudo bem até aqui? E o que vai acontecer é o seguinte: o que vai acontecer, beleza? É que Gaspar Dutra vai ganhar as eleições para presidente, derrotando Eduardo Gomes de lavada, depois do apoio do presidente Vargas, beleza? E realmente só tirar aqui. E aí a gente tem agora o fim do Estado Novo, beleza? E a reabertura democrática, né? Tá? E a gente vai ver como isso sucedeu nas próximas aulas, beleza? Como é que vai ser o governo? Como é que foi o governo do Dutra? E será que Vargas volta? Não volta? E como ele volta? Quanto tempo ele fica se ele voltar? Na próxima aula a gente vai ver o restante. Tranquilo, pessoal?